Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Visão Sistêmica. O programa que leva até você, ao seu lar, as constelações familiares de Bert Hellinger, esse fantástico alemão que desenvolveu inicialmente essa técnica, como uma técnica, mas no andar da carruagem, no seu desenvolvimento, ao passar dos anos e com a profundidade e da maneira a qual ela se espalhou pelo mundo, virou uma grande filosofia. Ele foi casado com Sophie Hellinger, ele optou em nos deixar há 2 anos pela sua morte. Bert Hellinger continua em um outro espaço, provavelmente, continuando a nos intuir sobre essa fantástica técnica. E hoje Sophie Hellinger toca esse movimento filosófico pelos 5 continentes, trabalhando as constelações através de workshops, através de novos insights, através dessa manutenção dessa filosofia maravilhosa, ao qual eu tive a oportunidade de ter contato com a fonte, de aprender muito com o Bert Hellinger, aprender nas minhas vivências, e hoje sou professor nessa área, também sou consultor, terapeuta dentro da área sistêmica. E mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês no programa Visão Sistêmica. Gratidão por permitir que essa técnica, que é hoje uma filosofia, chegue até você, a sua família. E hoje um programa muito especial, o programa do Dia dos Pais. Sim, o Dia dos Pais. E o que é o pai na visão sistêmica? O pai na visão sistêmica, ele é o mundo, ele é a força do masculino. Ele é a ação, a captação. Então, hoje você vai ficar sabendo que se você tem alguma questão com o mundo, alguma questão de lidar com a realidade, de executar as suas tarefas, você é uma pessoa cheia de oportunidades, a dificuldade vem na hora de captá-las, fica aí um pouquinho, que nós vamos falar muito sobre constelação familiar, sobre Dia dos Pais, esse dia tão comemorado no mundo inteiro, em diferentes datas, Eu tenho 2 filhos em Portugal, lá se comemora em outra data, aqui não. Esse domingo nós estamos comemorando os Dias dos Pais. E aí, eu vou agradecer desde já, o Arnaldo, que está aqui na mesa, o Evandro, também aqui da técnica, ao Fernando Mauro, nosso presidente, e a toda a família da Com Brasil. Se você tem um grande projeto, ou um projeto que seja grande para você ou para qualquer outra pessoa, que você se sinta à vontade, tenha uma vontade de trazê-lo para a televisão, entre em contato com o Evandro aqui da Com Brasil e você vai poder ter o seu programa distribuído para o Brasil inteiro, através da Com Brasil. Vou pedir aí gentilmente para o Arnaldo colocar a nossa vinheta de quantos canais distribuem a nossa imagem, ou seja, transmitem o nosso programa, para que você também seja um dia um apresentador aqui, como eu, como Elô Pinheiros, Boris Karsói, o Tatá, vários outros apresentadores que estão aqui levando o seu sonho à frente através dessa TV comunitária que mais cresce no Brasil. Então, Arnaldo, se você puder soltar aí os nossos associados, por favor. Está aí, todas as nossas retransmissões através desses canais, fora as digitais, Sky 28,
a Oi 28, Vivo GVT 239, na TV aberta de São Paulo também, então abrangendo o Brasil. E o grande objetivo da Com Brasil é levar a brasilidade aos brasileiros, né? Sair um pouco desse sotaque que eu tenho e honro muito, esse meu sotaque paulistano, né? Mas para que a gente saia desse eixo Rio-São Paulo das emissoras, para que as brasilidades corram pelo Brasil, o norte conheça melhor o sul, esse país continental tão maravilhoso, esse país terapêutico, esse país do agronegócio, esse país do turismo, para que a gente cada vez mais conheça, né? Nos conheçamos como brasileiros, né? Através dessas brasilidades, ver o que tem de bacana lá no Rio Grande do Sul, no Ceará, né? Em Brasília, com o nosso amigo Sandro de Moura, um abração para ele também, aqui, né? Apresentador da TV, e está lá em Brasília. Aliás, ele vai fazer uma grande inauguração aí, Sandro, com a força do pai, você vai fazer essa inauguração muito bacana aí no dia 19 de setembro do teu escritório. Parabéns, viu, Sandro? Provavelmente vou estar aí com você. E você, não perca essa oportunidade. Se você tem um projeto, traz para cá, vamos olhar, vamos fazer crescer essa televisão. Se é algo de interessante para levar para o Brasil, como eu acho que a visão sistêmica é, eu faço. Então, nós vamos começar, sabe com que eu vou pedir para o Arnaldo trazer a dica dessa grande gaúcha maravilhosa, né? A excelente mãe, excelente filha, excelente tia, excelente amiga, excelente companheira aqui do Terapia Com Brasil, programa da TV, né, da Com Brasil, também o mãe, né, da nossa atriz mirim, a Nick, do Nick Show. A Aline Dalcin vai trazer a nossa dica de hoje. Aline, que dica que nós temos para hoje? Vamos soltar o VT dela, Arnaldo? Viemos para essa dimensão para nos reconciliarmos, para ressignificarmos e para vivermos uma vida leve. Porém, no decorrer do percurso, a gente se perde por coisas externas, se perde da conexão com o todo, com Deus, com o amor incondicional. Se conecta a essa força, não estou falando em religião, em sim no amor, no universo, no Criador, independente do que nos aconteceu, ressignificando tudo, sem julgamento para o que aconteceu, para o que nos acontece e escolhendo cada vez mais o que queremos para a nossa vida. Os milagres da vida acontecem. Tá aí, né, a nossa Aline, filha do Enio, da Marley, esposa do Ezequiel, mãe da Beli e da Nick. Obrigado, Aline, né, e tutora, né, do Paçoca, da Cici, do Tobias. Então, que bacana, né, essa história de ressignificação. E é por aí que nós vamos começar. Ela falou muita coisa de mundo, né? Bom, a capacidade de liberdade de um ser é o que a gente sempre procura nessa vida, né? Liberdade, porque a liberdade traz a felicidade à alma. Nós somos enclausurados nesse planeta, nós somos enclausurados num corpo, num lugar que às vezes a gente não quer estar, né? E como é que a gente adquire essa liberdade, né? A liberdade vem do interior do ser, né? Mandela sempre coloca isso, que ele nunca se sentiu preso, porque ele entendia que ele estava a serviço de algo maior, e a liberdade do ser, ela está totalmente conectada à descrença, à disruptura, ao esquecimento do passado. E o que é o esquecimento do passado? É nós deixarmos normas, crenças, paradigmas, defesas. Sim. Como é que o ser consegue a verdadeira liberdade, né? A verdadeira liberdade vem em você experienciar o momento atual, do jeito que ele é, sem que as máculas, os ressentimentos, os remorsos, as dores do passado interfiram naquilo que você está vivendo exatamente agora. Então, se você que está aí me assistindo, está agora com uma questão, seja ela pessoal, física, pessoal mental, pessoal espiritual, pessoal de consciência, seja ela no círculo próprio, familiar,
profissional, social, político, esportivo, né? Com as Olimpíadas, a gente está muito preocupado, né? Em medalhas, nisso, naquilo, e num país continental, né? Que a gente tem um péssimo apoio, mas os nossos atletas se transformam em heróis e vão buscar. Aí tem alguém que se preocupa com qual a condição social, né, em quem ele vota, no que ele pensa. Tudo isso são arraigamentos que te prendem a você não ser um ser pleno, esplendoroso, aberto, livre. A liberdade vem de um olhar livre. É o teu olhar que te faz livre. É a tua maneira de enxergar o mundo, a luz, como diz o Cristo, que nos faz enxergar e ilumina o nosso ser. A luz está nos seus olhos, a luz está na sua consciência. Então, uma consciência e um ser livre é aquele que não tem ressentimentos, que não tem capacidade de julgar. Porque todo julgamento, ele está preso a uma crença ou uma opção política, uma opção sexual, uma opção profissional. Então, eu como torcedor da Portuguesa, eu vou colocando bandeira, como morador da capital de São Paulo, como paulistano, hoje morador em Santos. Então, como meu padrão de vida, eu vou colocando bandeiras e vou fincando o quê? Uma grande trama, uma grande grade. O que nos prende é aquilo ao qual nós nos arraigamos de maneira patológica, defendendo determinadas crenças. Defendendo determinadas crenças, defendendo determinados padrões. Então, o que nos prende? Justamente isso, aquilo que nos aterra. Então, como ser um ser leve? É isso que nós vamos colocar hoje. Eu vou aproveitar todo esse gancho para que você ressignifique o seu pai dentro de você. O que é isso? Sim, o pai é a maneira a qual nós lidamos com o mundo. Dentro da visão sistêmica, mãe é vida. Mãe são todas as oportunidades às quais a vida nos coloca. E o pai é a maneira a qual nós executamos essas possibilidades e essas oportunidades que a vida nos traz. Então, eu posso ser um ser que tem a possibilidade de ser feliz e livre, mas essa execução vem através da força do masculino, do pai. Bom, por isso que na constelação familiar, e eu vou citar uma voz da Mimânsa Erika Furney, que é a pessoa, hoje é o arquivo vivo, o maior arquivo vivo das constelações familiares, né, no mundo. Ela diz que constelação está aí, o Arnaldo gentilmente colocou, olha, que sorriso lindo. Esse é um sorriso de que tem pai e mãe ressignificados. A história da Mimânsa é linda. Ela tem várias lives, né, aí no YouTube. Não percam as lives dela, né? Procurem um pouco sobre Mimânsa Erika Furney. Ou Erika Furney, o nome alemão, Mimânsa, o nome dado por Osho. Ela acompanhou Osho 16 anos e Bert Hellinger por 40 e poucos anos. Então, tem uma bagagem maravilhosa. Então, voltando a Mimânsa, ela diz que constelação familiar, o resumo da nossa técnica é muito simples. Sim, mamãe. Sim, papai. Vocês são os maiores e os melhores. Olha que frase linda. Então, quando você tem pai e mãe ressignificados dentro de você, o que acontece? A tua vida é cheia de oportunidades e também cheia de capacidade de captar essas oportunidades. A grande questão que você tem, como eu coloquei ali, ela pode ser uma questão pessoal, pode ser uma questão financeira, né? Pode ser uma questão de saúde, né? Que são as três histórias que mais nos incomodam, né? As questões psíquicas, as questões de saúde, as questões financeiras, elas sempre nos pegam, né? Pegam um pouco. Então, o que a gente faz? Vamos ressignificar isso? Os nossos pais continuam vivos dentro de nós, né? É inegável a gente trabalhar algo, por exemplo, de que eu sou 50% mamãe, 50% papai. No caso de vocês também. Pode variar um pouquinho, 56 mamãe, 44 papai ou vice-versa, mas essa é a nossa constituição biológica. E aí, o que eu levo para vocês? Eu levo isso, a capacidade de tomar
pai e mãe hoje? Nesse Dia dos Pais, é óbvio que a gente vai falar de pai, mas eu vou dizer, pai não funciona sem mãe, mãe não funciona sem pai. Isso é uma verdade biológica. Muita gente acha que a constelação familiar vem de algo holístico, algo de adivinhação, algo religioso. Já chegaram até a falar, né? Eu vejo, obviamente, o pessoal que é contra essa filosofia, eles dizem que foi até uma técnica criada pelo Bert Hellinger a serviço do Hitler. Isso, cronologicamente, é impossível, porque ela veio depois, né? Então, e não na mesma época, e a gente sabe da história do Bert Hellinger que isso não seria possível. Mas existem os contras, né? Mas como é que a gente para de ter essas reações contrárias àquilo que é biológico? Como assim? Como eu paro de ter reações contrárias àquilo que é biológico? O que eu quis dizer para você? Como é que você para de negar sua mãe e seu pai dentro de você? E qual a maneira mais velada de fazer isso? Através das críticas. Quem critica quer vingança. Quem critica, por muitas vezes, se sente maior. Quem se vitimiza em relação ao pai também quer uma vingança requintada. Então, seu papai e sua mamãe são os maiores. E aí o seu corpo fica maior. Imagina as tuas células, como é que reverberam quando você fala e agride a metade delas. Biologicamente, você foi fruto de uma relação extremamente saudável. Por quê? Você nasceu e está aí, né? Está me ouvindo ou está me assistindo através dos canais, né, da Com Brasil, ou através do YouTube, na repetição aí dos nossos programas que ficam gravados. Então, como é que você trabalha essa tua questão de pai e de mãe? E hoje, Dia dos Pais, o quanto eu quero levar vocês a uma consciência de ressignificar qualquer questão que fique fora da grande fala da mimança. Sim, papai, sim, mamãe. Vocês são os maiores e os melhores. Então, pense nisso. Traga para o seu corpo a sensação de completude de mãe do seu lado esquerdo. Imagina seu corpo completo de mãe. Imagina o seu lado direito completo de pai. Eu acho que o grande equilíbrio do ser é quando nós nos enchemos dessas duas energias, de maneira equilibrada. Pai e mãe equilibrados dentro de nós. Suponhamos que você tem aí 80 quilos, né? 40 quilos de mãe, 40 quilos de pai. Eu vejo, né, como terapeuta, né? Aliás, eu sou terapeuta, sou professor nessa técnica, também faço mentorias, tanto na área particular, familiar, organizacional, política, esportiva. Se você é um esportista, vem entender o porquê os seus limites, né, estão aí cercados por essa questão de pai e mãe, por essa questão de relação com o mundo, com as oportunidades. Mas eu volto no que eu estava dizendo para você. Como você equilibra, quando você equilibra pai e mãe, você tem a mesma capacidade de captar aquilo que você imagina. Então, você vê, as pessoas imaginam muitas coisas, só que elas não acontecem. Então, o que a mãe faz? A mãe nos abre as oportunidades, né? A mãe coloca o nosso barco, se fôssemos pescadores, colocaria o nosso barco em cima do cardume. A nossa mãe nos leva de maneira intuitiva ao melhor lugar do mundo. Agora, experienciar, puxar o peixe para dentro, vem do pai, vem da força do masculino. Então, um dos grandes vetores de equilíbrio do ser é você estar equilibrado entre mamãe e papai. Ah, mas eu tenho 80 quilos, né, como eu falei, eu tenho 60 quilos de mãe e só 20 de pai. Ok, equilibra. Aumenta esse peso do pai. Ah, eu tenho 100% mãe, não quero nem saber do meu pai. Vamos trazer o pai. Nós, no Brasil, vamos ter questões, né, muito grandes, sistêmicas. Por quê? Nós sabemos que um percentual acima de 40%, o ano passado, se não me engano, mais de 45 mil pessoas foram registradas sem o nome do pai.
né? A falta do pai é a falta de força para o mundo, para o trabalho. Se a tua mãe te serve, a vida te serve. Se o teu pai te serve, o mundo te serve. Como assim? Sim, nesse Dia dos Pais, se você tiver alguma questão ainda com seu pai, imagina um pai ideal para você e ressignifica isso dentro de você. E o melhor caminho para ressignificar é uma das técnicas que o Bert Hellinger nos dá, esse grande filósofo das relações, né, que além de criar uma filosofia, viu ela ser aplicada e viu o resultado dela. Bert Hellinger tem 108 livros publicados, 33 traduzidos para o Brasil. Uma das obras mais, acho que, fantásticas que ele fez foi o último livro dele, Meu Trabalho, Minha Vida, que já foi editado no pós-morte, né? E é um resumo muito bacana. Então, fica a dica do livro Meu Trabalho, Minha Vida, do Bert Hellinger, e aí o qual ele vai ressignificar as relações. E como é que eu posso ressignificar as relações? Se você quiser se dar bem com qualquer relação, seja ela própria, seja ela afetiva, familiar, política, social, esportiva, como é que você faz? Eu permito ao outro ser exatamente como ele é. Quando a gente fala permite, não é algo que você esteja se sentindo maior do que os outros, mas é uma permissão interna a si mesmo, de entender que a realidade, ela emerge com a força que ela deve vir a você. E aí eu permito que ela seja exatamente como ela é. Quando você permitir à sua mãe que ela seja exatamente como ela é, quando você permitir ao seu pai que ele seja exatamente como ele é, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Muda. Óbvio que tem pessoas que já estão nessa vibe, que já têm essa vida plena, não só na saúde física, como na saúde psíquica, como na saúde de consciência, na saúde espiritual, energética, nas suas relações. Por quê? Vamos citar Gandhi. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Qual é a melhor maneira de você reformular o teu aparelho físico, permitindo que ele tenha paz biológica? Por exemplo, eu vou deixar uma dica aqui, né? Para quem tem alguma questão, como algumas doenças graves, e elas estão muito relacionadas à relação que eu tive com a minha mãe ou com meu pai, né? Por exemplo, eu vou citar o câncer, né? Uma das possibilidades sistêmicas que existe de um portador dessa doença é de que esse portador se sente maior do que o Criador, maior do que o pai, maior do que a mãe. E olhar sistemicamente para isso é importante. Se você teve várias trocas de emprego e não se dá com o seu chefe, talvez ele esteja representando o seu pai. A briga que você tem contra o governo, a briga que você tem contra o guarda, a briga que você tem contra o companheiro do futebol, a briga que você tem contra os seus amigos, pode estar muito relacionada à relação que você tem com o seu pai. Então, fica aqui a dica no Dia dos Pais, faça uma reconciliação interna, biológica, profunda, mental. Entenda que essa grande força do universo, chamada Deus, cujo o campo que administra isso, o software divino, chama-se campos mórficos, eu já falei algumas vezes dele aqui, desenvolvida por esse inglês fantástico, Rupert Sheldrake. Então, ele nos diz que essa inteligência divina fez com que o seu pai e a sua mãe se unissem para que você nascesse. Então, vou repetir. Se você tem irmãos, obviamente, irmãs, pense nisso hoje, Dia dos Pais. Para que você nascesse, a gente acha que nós nascemos porque os nossos pais tiveram uma relação. Não. O grande campo mórfico, o grande software dessa inteligência divina, uniu seu pai e sua mãe, parece filme, né? Uniu seu pai e sua mãe para que você e seus irmãos viessem exatamente com essa configuração biológica que você veio. E se você... O primeiro passo para quem quer... A gente fala hoje muito em autoestima, autoamor. Você precisa ter uma autoestima para você ter uma vida legal.
Mas o primeiro eixo a gente corrigir é equilibrar a energia de pai e mãe dentro de nós, de maneira equilibrada. E dessa maneira é nós criarmos um mantra diário de que sim mamãe, sim papai, vocês são os maiores e os melhores. Eu, durante muito tempo, escrevi isso no rodapé do meu espelho, para que eu começasse a me ver diferente. E faça isso, que você vai se ver da maneira que você é. Quando a gente se conecta a pai e mãe, você vai ver que os teus defeitos, eles acabam dissolvidos. Porque existe a quebra do maior conflito humano, a briga com mamãe, a briga com papai. É isso. Impossível negar a fonte. E tem gente que nega, né, a todo momento. E aí nega como? Desperdiçando oportunidades. Tenho grandes oportunidades, não consigo captar porque meu pai é menor do que a minha mãe. Ou tenho, né, quero captar sem criação, que a mãe também vai ter uma série de questões. Estiramento muscular, tudo que é da musculatura vem de pai. Tudo que é do nosso sistema ortopédico vem do pai. Então, vamos olhar um pouquinho mais para essa relação de pai e mãe, tá? Bom, eu vou encerrar hoje com gratidão, né? Primeiro ao meu pai, Adolfo Mendes Rebelo, né? O qual eu devo tudo que eu sou na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de, num workshop do Bert Hellinger, aqui em São Paulo, falar dele para 1.500 pessoas que estavam lá. E é isso que eu quero dizer a você hoje, papai. Esteja você onde estiver e essa metade sua reverbera em mim. 25% de você reverbera nos seus netos, que são os meus filhos. 12,5% nos seus bisnetos, que são as minhas netas, as suas bisnetas, as 5 bisnetas. Então, eu encerro hoje o Visão Sistêmica profundamente grato ao senhor, seu Adolfo Mendes Rebelo, filho de Genésio Mendes Rebelo. Que Deus nos abençoe, papai, aonde nós estivermos. Gratidão. E até o próximo Visão Sistêmica. Um fantástico Dia dos Pais para você e para toda a sua família.